Olá, turma da EJA. Vamos para mais uma aula. Essa aula é destinada aos alunos da EJA, da Escola Municipal Amália Soares de Almeida, e vai contemplar objetos de conhecimento de todas as fases. É referente às aulas da semana do dia 5 de abril ao dia 9 de abril. Fase 1, História. O que é a família? A família é a mais antiga instituição social criada pela humanidade. A família passou a ser o laço de confiança para a procriação e a continuidade da espécie, além de garantir proteção e o compartilhamento da alimentação. Criou-se um modelo de família patriarcal, baseado na chefia da família pelos pais, que eram casados com as mães. Hoje em dia, esse modelo patriarcal não é o único presente em nossa sociedade. Aí nós poderemos visualizar famílias diferentes em relação aos seus tipos e aos seus tamanhos. Fase 1, Geografia. O que são espaços públicos e privados? Toda cidade está dividida entre os espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaços públicos as praças, as ruas, os parques, as avenidas. Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados, casas, lojas, comerciais, escolas particulares. Espaço público, a gente visualiza a Escola Municipal Amália Soares de Almeida, e o espaço privado, o Mercado Reluz. No espaço público, vale lembrar que todas as pessoas que fazem parte da comunidade devem zelar pelo seu cuidado. Fase 2, Geografia. O que são meios de transporte? Os meios de transporte são extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles, podemos ir de um lugar para o outro e levar objetos, animais e muitas outras coisas para um outro destino. Os meios de transporte são divididos em categorias: terrestres, aquáticos e aéreos. Em tempos de pandemia, usar o transporte público tem exigido muitos cuidados, como usar a máscara corretamente, usar álcool em gel, mantendo sempre as mãos higienizadas, evitando tocá-las nos olhos, nariz ou boca, manter distância de aproximadamente 2 metros das outras pessoas, evitar horários de pico. Meios de transporte terrestres, como carro, são aqueles que nos permitem deslocar por terra. Aquáticos, como a lancha, são aqueles que nos permitem deslocar na água. E os aéreos, como o avião, são aqueles que nos permitem deslocar no ar. O que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a transmissão e troca de informações entre duas ou mais pessoas. Existem diferentes meios de comunicação, sendo os individuais, exemplo, telefone, carta, e os de massa, exemplo, televisão, jornal. Atualmente, muitas pessoas têm exagerado no tempo dedicado ao uso dos meios de comunicação. Para se manterem distraídos em meio ao isolamento social, crianças e adolescentes, principalmente, ficam horas e horas em redes sociais ou explorando sites perigosos. O uso excessivo da internet pode levar ao vício, tornando-se um risco à saúde. Deve-se ter cuidado com as informações repassadas em diferentes mídias, pois muitas vezes informações equivocadas e mentirosas são apresentadas à sociedade, as chamadas fake news. A evolução dos meios de comunicação. Aí a gente observa a evolução partindo do meio de comunicação mais antigo até o mais atual. A arte rupestre, o papiro, correio, telégrafo, jornal. Rádio, telégrafo elétrico, telefone, televisão e atualmente a internet. Fase 3, História. A cidade. O que são espaços públicos ou privados?
Toda a cidade está dividida entre os espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo, pertencem à população, como as praças, ruas, parques. Os privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas, como exemplo, lojas, casas. Áreas de conservação ambiental. As áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das cidades, já que assumem um papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o assentamento urbano e o meio ambiente. Aí a gente observa a Praça de São João Batista, localizada em São João da Barra. É um espaço público onde toda a população pode utilizá-la, mas a gente observa também que é um ambiente conservado. As árvores podadas, o ambiente limpo. E é assim que toda a população deve agir em um espaço público. Fase 4, ciências. O que são animais vertebrados e invertebrados? Os animais vertebrados apresentam medula espinhal, coluna vertebral, como os peixes, répteis, aves, anfíbios e mamíferos. Os animais invertebrados não possuem crânio nem coluna dorsal. Podemos visualizar nessa imagem um grupo de animais invertebrados e um grupo de animais vertebrados. Os animais e sua alimentação. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que ingerem. Herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Carnívoros se alimentam apenas de animais. E onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. A cadeia alimentar é a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Nós observamos aí o capim, que é o produtor, a vaca, que se alimenta do capim, que é o consumidor primário, os seres humanos, que são os consumidores terciários, pois se alimentam da vaca, que se alimenta do capim. E os fungos e as bactérias, que são chamados de decompositores, pois decompõem toda a matéria viva dos outros seres. Fase 5 é uma revisão. Revisando pronomes. O pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanhe o nome qualificando de alguma forma. A classificação dos pronomes pessoais. Eles podem ser de caso reto ou de caso oblíquo e indicam a pessoa do discurso. Nós observamos aí uma tabela com os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Na primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu e você. Terceira pessoa, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós e vocês. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Lembrando que esses pronomes estão relacionados ao pronome do caso reto. Pronomes do caso oblíquo, nós temos me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Lembrando que esses, todos falados, estão relacionados às suas pessoas verbais. Então, nós temos que acompanhar a pessoa verbal e o pronome para um concordar com o outro. Bons estudos, gente. Tenha fé, se esforce e foque no seu diferencial. Isso é o que te colocará frente a frente com os seus objetivos. Não desistam e cuidem-se. Até a próxima!